Sagas do Norte, o último poema de Bragi. O salão de Valhalla estava silencioso, naquela noite. Não o silêncio da morte. Pois ali, a morte não tinha muito a dizer. Mas o silêncio e do respeito. Odin, o pai de todos, estava sentado no trono Lidskjalf. Com os dois corvos, Hugin e Munin, pousados em seus ombros, como sombras, com olhos. Ele não dormia. Odin nunca dormia, quando havia algo para ser visto. Bragi, o deus da poesia, estava morrendo pela segunda vez. A primeira havia sido em batalha. Séculos atrás. E dessa morte ele havia se levantado. Como se levantam os valorosos, com espuma de hidromel nos lábios e uma canção nova na garganta. Mas esta segunda morte era diferente. Era a morte das palavras. Ele estava sentado no canto mais escuro do salão. A harpa nos joelhos. Os dedos, imóveis. Ao redor dele, os Einherjar. Os guerreiros escolhidos. Bebiam e gritavam, alheios. Mas Idun, sua esposa, a guardiã das maçãs douradas da juventude, tinha os olhos marejados. Ela via o que os outros não viam. O marido estava esquecendo como começar. Odin desceu do trono sem fazer barulho. Algo notável, para um homem com uma lança. E um manto de plumas de corvo. Bragi. A voz era baixa. Quase gentil. O deus da poesia não levantou os olhos. Pai de todos. Tua harpa está calada há 3 estações. Os guerreiros começam a esquecer as canções dos mortos. Eu sei. E então? Odin fez algo inesperado. Sentou-se na pedra ao lado dele. Era uma postura indigna de um rei, ambos sabiam disso. E nenhum dos dois se importou. Me conta, disse o alfater. E Bragi, que havia cantado a criação do mundo, que havia posto em versos o nascimento de Thor. E a astúcia de Loki, que havia chorado em métrica a morte de Balder. Bragi abriu a boca. E não saiu nada. O silêncio durou o tempo de uma maré. Por fim, quando eu canto a morte de um herói, pai de todos, eu sei o que fazer. Existe uma forma. Existe um começo, e um meio, e um fim. E o fim sempre é digno, porque a morte é digna. Mas há algo que não consigo cantar. O quê? Bragi passou os dedos pelas cordas da harpa. Sem arranhá-las. Apenas sentindo. A derrota, que não mata. O guerreiro que volta para casa. E descobre que a casa virou outra coisa. O homem que lutou com toda a honra do mundo, e chegou numa cozinha fria, com o odor de meses de ausência. Ele parou. Não existe forma para isso. Não existe método. Odin ficou calado. Por um longo momento. Depois disse, eu conheço esse silêncio. E Bragi finalmente olhou para ele. Para o olho único, que brilhava como âmbar no escuro. E para a órbita vazia do outro, que não brilhava, como nada. Tu, alfater? Eu viajei por 9 mundos. Vi batalhas que nenhum escaldo poderia descrever, sem enlouquecer. Vi a serpente que dorme sob o mar, vi o lobo, que vai engolir o sol. Ele colocou as mãos grandes e ásperas nos joelhos. E quando voltei, depois de cada viagem, havia um instante. Apenas um. Entre o retorno e o reconhecimento, em que eu não sabia para onde estava voltando. Um instante em que eu era apenas um andarilho. Com uma lança. E um chapéu de abas largas. E o mundo era inteiramente desconhecido. E isso era, ele procurou a palavra, intolerável. Bragi estava escutando agora. Com a atenção dos que escutam para escrever depois. E o que fazes com esse instante? O que faço com todos os instantes? Que não cabem em nenhuma forma. Disse Odin. Eu o carrego. O silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente agora. Mais habitado. Bragi colocou os dedos nas cordas. Não para tocar. Apenas para sentir a tensão nelas. A possibilidade. Existe uma mulher. Ele falou devagar.
uma das que escolheste para Valhalla. Ela veio de uma aldeia pequena, no sul, não era rainha. Era apenas consistente. Toda manhã acordava e fazia o que precisava ser feito. Por décadas. Sem glória nenhuma. E morreu defendendo seus netos. De algo que não deveria ter podido matá-la. Mas matou. Eu me lembro dela, disse Odin. Não sei como cantá-la. Não existe saga, para quem nunca foi chamado de herói. Odin inclinou a cabeça. Talvez essa seja exatamente a saga que precisa ser cantada. Não sei como começar. Começa pelo momento em que ela acordou. O primeiro gesto do dia. Antes do sol. O que ela fez, com as mãos? Bragi fechou os olhos. Ela acendia o fogo. Então, começa aí. Os dedos de Bragi encontraram uma corda. Uma nota simples. Baixa. Do tipo que não anuncia nada. Apenas, existe. Depois outra. Depois uma terceira, que fazia as duas anteriores fazerem sentido. Ugin e Munin levantaram a cabeça. Nos ombros de Odin. Mas o alfater não se mexeu. Ficou sentado na pedra ao lado do deus da poesia. Quieto. Como quem sabe que o trabalho está sendo feito, e que qualquer palavra seria menos. A mulher da aldeia do sul começou a existir em som. Nos longos bancos do salão, aos poucos os Enherjar foram ficando mais quietos. Não porque haviam sido mandados calar, eram guerreiros. Não obedeciam a silêncio. Mas porque havia algo no ar que puxava a atenção para baixo, para dentro, para o tipo de memória que as pessoas guardam nos ossos, e não nos pensamentos. Uma mãe. Um fogo. Um gesto tão ordinário, que nenhum poema jamais o havia dignificado. Até agora. Odin saiu do canto. Quando a canção já não precisava mais dele. Voltou para Lidskjalf, onde Ugin e Munin foram pousar. Com o cansaço dos que viajaram longe. Ele os acariciou com os dedos. E perguntou em voz baixa, como sempre perguntava: o que vocês viram hoje? Pensamento respondeu, com o peso de um exército. Memória respondeu, com o peso de um único gesto antes do amanhecer. Odin fechou o olho bom. E deixou ambas as respostas pousarem dentro dele. Lá embaixo, Bragi tocava. E pela primeira vez em 3 estações, o som de Valhalla não era apenas o barulho dos que celebram os mortos. Era também o som dos mortos. Sendo, enfim, entendidos. E dizem que naquela noite, em aldeias por toda Midar, pessoas que não sabiam o nome de Bragi acordaram com uma sensação estranha. A sensação de que alguém, em algum lugar, havia finalmente encontrado as palavras certas para algo que elas nunca haviam conseguido dizer.